o assunto da estátua parece que, parece não, o essencial ficou, né? Caberá, portanto, aos proponentes, os protagonistas, portanto, desta estátua, fazerem correções se concordarem com aquilo que nós pensamos em relação a esta atividade. A campanha eleitoral está já a caminhar mesmo para o fim. Continuamos a ver esgotamento de certas candidaturas, de certos partidos, em termos de disseminação das suas ideias. Continuamos a ver ataques pessoais e uma das coisas importantes que gostava de buscar a vossa análise em torno delas tem a ver com a utilização, foi o ponto prévio do Chambul, a utilização, portanto, das redes sociais para a promoção de informações falsas contra este ou aquele candidato às eleições, quer a nível presidencial, quer a nível, portanto, das legislativas e assembleias provinciais. Como é que olham, portanto, para o pulsar, portanto, da campanha eleitoral já passados os 30 dias? O que nós estamos a assistir agora é exatamente a entrada do processo eleitoral. Sim. E cada um dos partidos agora está a preparar-se para aquilo que vai ser o processo de contagem de votos. Daí que, nesta altura, o que nós mais estamos a ver é, por um lado, uma tentativa de caça ao voto, por outro lado, uma tentativa de dizer o seguinte, descredibilizar o processo, de que o processo não vai correr tudo bem. Então, o que é que nós temos que parar e olhar? É que a oposição para e vê que um determinado partido está a tentar cometer uma fraude e percebe que se é por aí que ganha, julgo que também é a altura de começarem também a preparar essas tentativas de fraude para também entrar, porque não faz sentido que nós estamos a passar agora para 50 anos da independência e depois das primeiras eleições em 94, o discurso da fraude ainda continua lá. Então eu acho que o maior investimento para ganhar eleições, se calhar, é este. Daí que me leva a pensar o seguinte, que aquele que é o orçamento da campanha, não sei se não foi suficiente para se fazer sentir, digo isto por parte da oposição, mas por outro lado, penso que é aquilo que está a ser pensado ou reservado para utilizar, se calhar, em marchas de descredibilização do processo. Então penso que temos que parar e olhar de facto o que é que nos faz ganhar uma eleição, porque desta forma, de facto, nós nunca vamos conseguir ter uma oposição satisfatória em Moçambique, porque o espaço para transmissão de ideias é este, mas o que nós estamos a assistir efetivamente é uma ocasião para escárnio, para colocar a imagem deste ou daquele, para salvaguardar a sua própria imagem. Não se justifica que, numa campanha eleitoral, um parágrafo seja para insultar e o segundo tem que ter lá o nome do Partido Frelimo. Digo isto para os partidos da oposição. Então penso que é preciso nós reconstruirmos e olhar. E nós, como povo, nesta altura, nós temos que parar e observar. E estes mesmos partidos também têm que parar e construir, porque tudo isto que está a ser dito aqui, repara que também é utilizado a mídia digital, como diz, utilizado para expor estes problemas. E a forma como nós expomos diz-nos sobre o que é que nós pensamos do país e sobre quem somos nós. E até aqueles que nos querem apoiar de fora, para que de facto possamos ser figuras preponderantes, param e dizem que, olha, não, isto não pode ser. Repare, por exemplo, uma das componentes que enfraqueceu a Renamo foi quando volta ao mato e depois começa a meter armas contra o povo moçambicano, e aqueles que apoiavam a Renamo financeiramente até, começaram a retirar-se porque diz assim, olha, por que é que eu vou me meter num partido que está armado quando o mundo todo está contra o armamento? Então não pode-se apoiar isso. E nós vimos o quão a Renamo ficou enfraquecida com a falta deste apoio. E vamos ver agora o seguinte, Moçambique precisa sim de uma oposição, e uma oposição séria. Por quê?
as grandes decisões são tomadas no Parlamento e outras no Governo, que não precisam disto. E se nós não temos esta oposição a tomar este papel, efetivamente, o que isto vai significar? É que os moçambicanos, efetivamente, vão ficar ao vento. E o que é o vento? É qualquer mensagem que chega, pensa-se que este mensageiro é aquele que vai salvar, mas quando na realidade não é isto. Isto significa o quê? Efetivamente, a ausência de uma oposição. E foi aquilo que nós assistimos. Estamos a ver uma Renamo que vai, por exemplo, para este pleito pela primeira vez sem armas. O que isto significa, efetivamente? Que se em 1994 a Renamo não tivesse armas, aquilo que foram os incidentes pós-eleitoral, desde lá até pelo menos 2014, significa que não existiriam. Agora nós estamos a ver um partido, Renamo, que está a tentar entrar para a cidade, entre aspas, e dizer o seguinte, que vamos ser um partido. Mas como o único elemento de guerra, de luta que tinha, era a força da arma, agora é aquilo, tentam trazer aqui algumas artimanhas, mas ainda não conseguiram trazer um discurso sem armas. Daí... Não, a Renamo está com armas até agora, só que já não são aquelas armas. Não está na posse. Não está na posse. Não, deixa-me terminar. Não tem armas aquelas de disparar bala, tem vassouras. Agora estão a usar as vassouras. Agora, efetivamente, o que isto significa? É que nós estamos, a cada dia que passa, estamos a ver que a oposição, cada dia que passa, vai se defragmentando. Não há pessoas a sair da Frelimo para formar outros partidos. Estamos a ver que as pessoas estão a sair da Renamo para criar outros partidos. O que isso significa? Que os partidos vão ficando cada vez minúsculos cada dia que passa e teremos uma Frelimo com muito mais pujança. O que é preciso? É que a Frelimo também tenha esta capacidade de internamente discutir os temas preponderantes do país. Mas, efetivamente, a minha preocupação é na construção de uma democracia. E essa democracia não é por imposição de que, não, nós queremos ter 50% na Assembleia. Esse 50% na Assembleia significa alguém que olha a minha postura e a minha capacidade de pensar e diz que não, aquele senhor, de facto, tem capacidade de me representar. Vou fazer uma analogia muito básica. Nós somos africanos, temos a nossa cultura. Quando nós dizemos assim, quem que vai representar a família naquele lobolo? O Martinho não vai levar qualquer pessoa para pôr ali. Tem que pôr alguém que, de facto, vai o representar efetivamente. Então, é o que acontece com a Assembleia da República. Então, não é a altura agora de prepararmos bailes pós-eleitorais de contestação, é a altura de nós dizermos ao povo qual é, de facto, aquilo que é a nossa forma de pensar. Porque hoje nós não estamos a analisar isso, mas no final dessas eleições, se o resultado das eleições for fraco, significa o quê? Que não temos oposição. Se não temos oposição, significa que aqui temos uma via verde para o governo. Uma via verde para o governo nunca é boa. Então, temos que lutar, não impor uma oposição. Temos que trazer uma discussão de ideias no Parlamento. E, infelizmente, pelo aquilo que é o teor da mídia digital, como me disse, por aquilo que é a expressão dentro do povo nesta campanha eleitoral. Interpessoais e interpartidários. Martinho, mais uma vez, boa noite. Só para tentar aqui dizer e elucidarmos a todos os telespectadores que neste momento encontram ligado neste programa, chama-se 45 Graus Especial, para dizer o seguinte, que há pessoas que ainda continuam a vender manifestos. Há pessoas que rodaram o país, foram ver covas e pontes e madeiras que não estão bem, estão a descer para a capital do país, que significa que renderam, foram ver que... Não tem estrutura para... Moçambique é vasto. Eu já falei aqui neste programa, quando alguém, por exemplo, faz uma situação num distrito, desprezam, depois outro passa, outro lado despreza. Moçambique é muito grande.
Há muitos que aqui subiram. Cada província que chegaram, não chegaram em alguns distritos que nós sabemos que são contra. Cara, não passa, mano. Então significa que esse país é muito, naturalmente, muito grande. O que com isso quer dizer? Quer dizer que alguns candidatos foram descobrir no terreno que aquilo que prometem não vão cumprir. Não vão cumprir. É isso. É exatamente, Martins, não vão cumprir, porque na verdade esse país é muito grande. Eu falo, por exemplo, gosto de falar aqui os nomes, vão dizer que é para este miúdo faz ataque, o senhor faz ataque. Não, fica à vontade. Eu acho que não é questão de ataque, mas é porque eu conheço candidatos que viajaram para lá em cima, que eu conheço lá em cima. Foram para lá, deram volta, deram rally, mas foram ver que é para o game. Não está fácil. Poeira com poeira voltaram. Estão aqui em Maputo. Mas naturalmente, há pessoas que naturalmente se eu digo que 30 dias de tal, não vão conseguir chegar ao de Moçambique. Sim. Mas há candidatos, na minha opinião, mas vais perceber em frente quem. Há candidatos que aqui neste momento estão a fazer e desceram para Maputo e saíram candidatos, foram em outros países na África do Sul e tornaram a subir. Depois vão de novo fazer cada província. Então, pessoal, vamos ser felizes. Esse país é muito vasto, em que os nossos manifestos não devem naturalmente feito em ataque direto. Se nós fazemos ataques diretos, contrapartida aí já estamos a marchar e ali vamos começar a descobrir ponto em ponto que naturalmente, caso alguém tenta ser o candidato ou vence as eleições, não vai conseguir cumprir. Aliás, eu quero naturalmente juntar, fazendo a ponte, com aquilo que o ex-presidente da República, o Armando Guebuza, quando ele estava, se calhar, a dizer, e disse mesmo, a dizer, por exemplo, se um candidato passa de um ponto e vai para outro ponto, depois segue para outro ponto, contrapartida, este candidato não tem foco para frente. Não tem foco para frente, que estamos a dizer o seguinte, que ele naturalmente não está naturalmente para mostrar aquilo que é a realidade. E volta para trás, Martins, estou a dizer o seguinte, esse país é muito vasto. Não perceber? Há pessoas que já chegavam cada província, foram para o Niassa, quando chegaram a Niassa, foram, não sei, para Mandimba chegaram lá, foram ser cruzamento para Malau, quando chegam em Malau, falaram que falaram, mas não acabaram todo Niassa. Então significa que são 30 dias já andado, então não vamos aqui mentir, e eu acho que aqui devemos naturalmente fazer aquilo que nós achamos que seja sério. Olhamos para trás sobre 30 dias, sobre aquilo que o candidato da Frelimo, que é o Danilo Chapo, falou. Eu penso que naturalmente aqui o colega Pedro Langa, posso dar um bocadinho de razão daquilo que ele está a dizer. Naturalmente ele mesmo tem razão, porque eu lembro quando o candidato Chapo falou a situação de dizer que, por exemplo, que há pessoas que falam mal do partido, estão no poder, naturalmente. Há muitos que falam mal do partido no poder, dizendo, por exemplo, que o hospital, e depois diz que escola, e depois amanhã quando ficam doentes, e vão naturalmente, tanto naquele hospital, depois diz que aquele partido no poder não está a fazer nada. Eu, na minha opinião, não estudei muito, segundo eles também que estão aí, que escrevem isso, mas a minha análise, como um pacato, um gajo que não estudou muito, uma pessoa que não estudou muito, desculpa falar gajo que não estudou muito, eu digo naturalmente dizer o seguinte, que o Danilo Chapo, naquele momento, tinha razão, olhando e contextualizando naquele momento onde ele estava. Porque ele disse muito bem que há pessoas que desprezam. Logicamente, por dizer agora, se não discutimos agora o que é o poder, eles, por exemplo, o governo da Frelimo está no poder. Então, qualquer coisa acontecer, a falta de escola é maquimeiro, a quem que resolve isto? É o governo do dia, que é o partido Frelimo, naquele momento. Então, se ele diz, por exemplo, há pessoas que discutem isso, depois diz que o Frelimo não diz nada. Eu penso, naquele momento, naquele exato momento, naquele discurso, fazia sentido. E olhando e considerando que é a campanha. Agora eu não acho aquilo, estou a ver nas redes sociais a desmentir, a dizer que não sei o que é. Não. Ele falou bem, disse que não. Tudo que fazem neste momento é o governo da Frelimo. E contrapartida das pessoas que é o da oposição, ou qualquer outra pessoa, é o da sociedade civil, ou outras pessoas. Caso, naturalmente, faz alguma coisa, vá para um hospital, é tratado, volta, vai dizer que fui tratado. Mas quem fez? É o governo da Frelimo. Então, não estou aqui a fazer campanha para o partido Frelimo, mas estou a tentar contextualizar aquilo que o candidato da Frelimo está a fazer dentro da sua campanha que está há 30 dias. Ou seja, o que estás a tentar dizer é
a oposição consegue atribuir à Frelimo algumas coisas quando não são feitas, mas não aceita que a Frelimo diga a mesma coisa numa versão até não diga, positiva. sim, não é diga, isso. até vamos dizer, isso mesmo, até não diga, Martinho, é que não consegue dizer que o Partido Frelimo está a fazer. O problema está ali. Eu estive a falar até com uma pessoa da oposição, que não posso falar aqui no dele, que também está... Mas eu estou preocupado com sim. essa forma de esconder os nomes, porque às vezes temos que falar as coisas abertamente, sim. abertamente, né? Mas sim, eu estive a falar com uma pessoa da oposição. Exatamente, estava a falar com uma da oposição, que disse-me uma vez que muitas vezes que esses nossos líderes, os primeiros libertadores do país, têm medo de dar, portanto, o poder aos jovens ou à juventude. É por causa dessa situação, não porque eles não podem dar à juventude. Por exemplo, ele falou, deu um exemplo do Zimbábue, e deu um exemplo de Nigéria, e de outros países e tal. E tem medo por causa de ataques que eles fazem, como se fosse que eles não cresceram aqui, como se fosse eles não são moçambicanos. Está a perceber? E eu posso falar até abertamente aqui. Eu tive a conversa com o Muxanga, não Muxanga da Renam, Muxanga da Nova Democracia. Ele disse que eu estou gajo. Eu nunca fui fazer ataques para as pessoas, como que eles fazem. Mas ele diz que há outros que fazem ataques diretos. É por isso que esses líderes atuais, naturalmente, têm medo de só dar o poder a este. Amanhã, para além de nós trabalharmos em conjunto, ele vai me deixar atrás. Então, para fazer ver que eu que libertei esse país, eu faço tudo para este país, até agora faço e tenho dinheiro, naturalmente esse aqui vai murungar, vai chorar, mas este aqui não vai apanhar game. E esse aqui não vai ter nada. Logicamente, eu penso que esses madodas, esses que combateram, eles têm muita razão. Porque quando falam isso naturalmente, é porque esse tipo, digamos, desses ataques, só dar Martinho, portanto, um poder, eu dar o Pedro Langa e dar o Chimbur, alguma coisa, dar, portanto, o meu pai, que é o meu amigo, o Alexandre Chur, dar o poder, logicamente, amanhã nem vai perceber que eu existo. Então, eu como juventude, como pessoa, também acho que, na minha opinião, esses que libertaram o país, eles têm muita razão. Por quê? Porque esse tipo de ataque, naturalmente, que conseguindo, vendo o segredo, e a pessoa nem se calhar tem até dinheiro para andar, para estar, para as coisas, naturalmente, não posso dar nenhum poder. E nem posso até insistir em dar. Então, este podia ter que, na minha opinião, como jovem, como alguém, dizer que aquele jovem que está a falar na televisão está a pensar errado. Eu não penso errado. É que eu tento perceber, tento ver que, naturalmente, outros discursos de outros candidatos que estão aqui a fazer, estão ali e tal. Aliás, eu dei exemplo da nova democracia. Portanto, ele disse que não. Eles têm muito também desse tipo de receio e medo para dar sobre a juventude. E contrapartida, esses Madala, quando não querem dar, não vão te dar mesmo. E isso vai ser muito difícil, isso vai acontecer. E eu acho que, na minha opinião, devemos melhorar, portanto, os nossos discursos. É conforme que eu disse antes aqui, que esse país é muito vasto. E aqui há candidatos, naturalmente, que continuam a fazer a sua campanha, o seu discurso com uma linhagem séria, com uma linhagem de abertura, com uma linhagem que mostra dizer que o país deve continuar a crescer. Então, outros quando dizem, não, temos que queimar isso, amanhã temos que fazer aquilo. Eu acho que, na minha opinião, Martinho, isto aqui não é campanha, isto, na minha opinião, vai continuar a ter problema e vai trazer problema para o nosso país, o país não vai crescer. Então eu acho que tem que fazer uma campanha com vista que no mínimo vai ter alguns deputados, com o mínimo vai trabalhar no centro X, e tu que mais tardar vai prosperar. Aliás, o colega aqui estava a dizer, aqui vou dizer os nomes, por exemplo, do próprio Venâncio Mondlane. Eu já disse, até já fiz aqui nesta televisão uma pergunta a ele, que Venâncio, tu já passaste da Frelimo? Os sempre presentes fantasmas da fraude que quase que todas as eleições do nosso país sempre terminam com uma reclamação de fraude. Portanto, quanto maior for o controle destas eleições, maior provavelmente será o nível de controle e para vermos se é possível termos eleições com pouco barulho no fim do dia, porque não é saudável que a cada eleição, no fim, se saiba que houve fraude ou porque há uma desconfiança de que tenha sido feita alguma fraude. Vimos o Podemos já anunciar
e a garantir que já tem preparados delegados para todo o país. Eu penso que, se for verdade, isto é um ganho. E se os outros partidos também tiverem os tais delegados preparados para todo o país, seria muito bom, porque não podemos deixar escapar que o país possui mais de 25 mil mesas de votos e em cerca de 8 mil postos de votação. Isto é muito para aquilo que tem sido a logística que os partidos têm e muitas vezes não conseguem chegar aos pontos mais recônditos deste país para poderem fazer aquilo que é o controle dos votos. E penso que é bom esse esforço e é de encorajar para que o processo seja mais transparente. A questão do uso dos meios do Estado continua a ser alarmante. Temos visto muitos carros a circularem com matrícula tapada, muitos desses carros com matrícula tapada, com nomes de partidos políticos. Tenho visto muitos aqui na cidade de Maputo com o nome estampado do nome Frelimo. Isto tem que se condenar, temos que continuar a condenar. É preciso que os dirigentes evitem usar os meios do Estado em períodos eleitorais para irem a atividades privadas. Eu quero acreditar que cada um dos dirigentes na sua garagem tem mais de um carro. Se um carro for-lhe alocado para trabalhos do Ministério, do Instituto ou de uma outra entidade do Estado, é preciso que este veículo seja usado para o propósito e o fim para o qual foi alocado e não para fazer campanha pelo partido, porque isto é desvio. E vimos uma nova tendência. O consórcio Mais Integridade diz que, para além do Partido Frelimo, existem outros partidos também que estão a usar meios de Estado e fala da Renamo e do MDM. Antes sempre se reclamava que quem usa meios de Estado é somente a Frelimo. Afinal de contas, as partes que sempre acusaram a Frelimo estão também a enveredar por este caminho. Isto é muito mau. Não se pode normalizar um erro. A Renamo e o MDM sempre nos habituaram a denunciar a Frelimo. É preciso que, para que eles continuem a ter a razão, não façam aquilo que eles próprios sempre condenaram. Uma curiosidade, só interromper, uma curiosidade, essa coisa do uso de meios do Estado, etc. Vou dar um exemplo. Quando um deputado, por exemplo, quer da Renamo, da MDM ou da Frelimo, usa o carro dele, que não foi ele que comprou, foi o Estado, através da Assembleia da República, e faz campanha eleitoral. Portanto, está a usar o meio do Estado ou não está a usar o meio do Estado? Está a usar o meio do Estado. Então, se for essa lógica, todos os partidos políticos, pelo menos aqueles que têm representação parlamentar, não deviam estar a se atacar em relação ao uso do meio do Estado, porque usam, não é? Pois, é isto que o Mais Integridade veio agora esclarecer. Sim. Ainda bem que é uma entidade independente que veio dizer que, afinal de contas, aquilo que todos nós pensávamos que fosse sempre a Frelimo a usar meios de Estado, há outros partidos que também que estão a usar meios do Estado para poderem fazer a sua jornada de caça ao voto. O que é de condenar, e é preciso moralizar o Estado, e aqueles que reclamam não podem seguir o mesmo caminho. Há também a questão da proliferação de notícias falsas, que é bastante grave. Temos visto uma tendência de montagens de vídeos para fazer passar a ideia de que um certo candidato possa ter dito uma coisa que não disse, ou buscar ridicularizar o seu discurso. Recordo-me que acho que foi ontem ou antes de ontem, eu estava a conversar com o Shuur. O Shuur estava preocupado porque acabava de ver um vídeo
de Daniel Chapo a dizer o vídeo, um recorte de Daniel Chapo que dizia que se ganhar eleições iria alocar um avião a cada um dos eleitores de um certo distrito e que colocaria E a casa de cada um seria o aeroporto. um aeroporto. Olha, eu tive que tranquilizar o senhor. Não, mas não foi Daniel Chapo que disse isso. Sim, eu tive Ele disse que um candidato Sim, prometeu. é isso que eu estava para dizer. Eu tive que tranquilizar o senhor porque eu tinha tido acesso ao vídeo completo do discurso de Daniel Chapo. Daniel Chapo, na verdade, disse que a Frelimo promete coisas que é capaz de fazer. E estava a ironizar que existem candidatos da oposição que dizem na sua jornada de caça-voto que vão fazer coisas inimagináveis. E perfraseou, por exemplo, a ideia de que há quem diz que vai alocar avião e cada casa terá um aeroporto. Ele estava a ironizar o discurso dos seus oponentes, mas alguém teve a ousadia de ir pegar o discurso dele, fazer os recortes, fazer as ligações, para quem se entende, são limites, para fazer parecer que ele prometeu que quando ganhar eleições vai alocar aviões para os eleitores. Isso é má fé. É muita má fé, é por isso mesmo que eu insisto muito nessa questão de vigilância nas redes sociais, porque está-se a desvirtuar o sentido da campanha. Todos nós sabemos que campanha ou propaganda é muito sobre manipulação, mas não se pode chegar à baixeza desses níveis e ir manipular discursos para poder tirar dividendos para si. Como dizia o Martinho, é muita má fé. É importante que os concorrentes sejam mais... Chambulo, só tens mais 60 segundos. Mais criativos. Mais criativos, não é? E é preciso combater aquilo que nós dissemos que são centros de disseminação de fake news que estão a ser criados. É importante que se acabe com isto e se crie condições para que as pessoas possam votar de forma consciente, não é? Temos estado também a acompanhar questões de confrontos, falou-se de confrontos de Inhambane, mas também nos últimos tempos tem-se falado de ameaças aos delegados de candidatura dos partidos, sobretudo da oposição. Isto acontece quando os partidos submetem as suas listas à Comissão Nacional ou à Comissão Distrital ou Provincial de Eleições e logo a seguir as pessoas recebem chamadas de ameaças. Isso é perigoso. É importante que as nossas instituições e as pessoas que trabalham nessas instituições sejam profissionais e evitem divulgar informações sigilosas, porque quem tira a lista dos delegados de um certo partido para fora, a ponto dessas pessoas receberem ameaças, são realmente pessoas que trabalham tanto no STAI, assim como nas comissões distritais.